Oi, pessoal. Então, voltando ao nosso devocional de mulheres, vamos falar um pouquinho aqui hoje, vamos falar sobre a esposa de Caim. Ué, Caim tinha esposa? Claro, meus queridos, Caim tinha esposa. Bom, eu queria que você abrisse lá a sua Bíblia em Gênesis 4:17, nós vamos ler juntos para você ver lá. Caim deitou-se com sua esposa e ela engravidou e teve Enoque. Então Caim construiu uma cidade e chamou a cidade de Enoque, em homenagem ao seu filho. Enoque foi pai de Irabe, Irade foi pai de Meujael, Meujael foi pai de Metusael, Metusael foi pai de Lameque. Então vamos falar até aqui, ok? Significado então sobre o nome da esposa de Caim. Queridos, a esposa de Caim ela não tinha um nome, ele diz que Caim deitou-se com a sua mulher. Muito bem, então ele deitou-se com ela e teve filhos. É isso que a Bíblia menciona. A época que isso aconteceu foi no ano 3847 a.C., do Éden, entre Nod e Enoque lá. Essa era a terra de Nod e Enoque, a cidade de Enoque. Qual era o relacionamento dessa mulher com Deus? As gerações de Caim, de acordo com o que a gente aprende, e sua esposa, ela é considerada uma ímpia. Ou seja, ela era uma mulher que não andava na presença de Deus, que não andava com Deus. E aqui a gente vê, na verdade, a mulher de Caim sendo alguém não muito expressiva, tanto que só fala isso dela, que ela deitou com seu marido e teve filhos, né? Então ela não teve um relacionamento bom com Deus. Por que a senhora diz isso, pastora? Porque Deus fala com Caim. E Deus fala com Caim várias vezes, né? Então quando você vê ele tentando dissuadi-lo da ideia de ele não pecar contra Abel, dele não deixar o coração dele se tornar mal, Deus está conversando. E mesmo assim, depois que ele peca, Deus conversa novamente com Caim. Deus amava demais Caim. E quando Caim cai em pecado, ali matando o seu irmão, na verdade não é um pecado, é um homicídio, além de, é muito maior, né? A gente vê, claro que pecados são todos iguais, a gente sabe pela Bíblia, mas de forma, a consequência desse pecado é o sangue derramado. Então, o relacionamento dela com o próximo, eles são os pais, provavelmente são Adão e Eva, e os irmãos, muito possivelmente, eram Caim, Abel, Sete, mais irmãos e irmãs, e os filhos desses. Ah, pastor, então a esposa de Caim é uma irmã dele? Sim, nessa época eles tiveram que casar com seus irmãos, porque não havia outra forma, né? Até existe uma teologia do pessoal falando acerca disso, mas o correto é entender, seu esposo era Caim, seu filho era Enoque. Bom, o que nós podemos falar sobre o casamento dessa mulher então? Porque é a única coisa que a Bíblia nos revela, né? A Bíblia relata que Adão e Eva tiveram filhos e filhas, além dos 3 homens, citados em Gênesis 5:4. As opiniões se dividem quanto ao parentesco dela com o marido. Ela pode ser irmão de Caim, pode ser também sobrinha dele, é o que a teologia meio que fala. Isso porque a Bíblia não dá mais detalhes sobre esta mulher. De qualquer modo, Deus só proíbe o casamento entre irmãos quase 2000 anos depois, quando está lá no livro de Levíticos 18, quando eles vão falar sobre isso, no versículo 6 a 18 aproximadamente. Para alguns, ela já era casada com Caim, antes mesmo de Caim matar o seu irmão. Mas não há relato sobre isso, né? Isso são coisas que os historiadores falam, que as pessoas tentam dizer. Para outros, o casamento aconteceu depois. Bom, sobre o filho dela é Enoque, e como vocês bem sabem, a Bíblia registra que ela teve Enoque como filho e a cidade foi fundada com o nome dele, como nós falamos. Qual o propósito da função da mulher de Caim na terra? Então, ela como mulher de Caim, qual o propósito que ela cumpriu? Esposa de Caim, então somente cumpriu essas funções de mãe, mas falhou no propósito de Deus. Certamente, ao concordar com as práticas do esposo, ela assumiu uma postura passiva, sem grandes feitos na vida espiritual dela. Ela foi uma pessoa simples, né? Do ponto de vista secular, o que eu devo imitar nessa mulher? Ela foi uma boa esposa e uma boa mãe, só. Mas isso só também não nos basta. Amém? O que eu devo evitar? A postura passiva dessa mulher, de não mostrar que as escolhas do marido estavam erradas, de poder ajudar, porque se ela fizesse isso, a Bíblia certamente falaria. Então a mulher de Caim contendeu com ele acerca dos atos dele, mas não, de forma nenhuma, ela fica de boa. Assim como está nos textos, eu quero ler com vocês, para você não ficar dessa forma, em Romanos 14:12, vamos ler lá juntos, e Lucas também 17:34.
Então eu devo evitar. Lucas 17:34 diz assim: naquele dia 2 homens estarão no mesmo barco pescando, um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando na mesma cozinha, uma será levada e outra deixada. O que Deus está falando? Deus está nos falando que nós não devemos andar, né, conforme o curso desse mundo, porque isso pode nos levar a não ir para o céu, não ir com Ele. E em Romanos 14:12 diz assim a palavra do Senhor: todos nós ainda iremos nos ajoelhar para sermos julgados na presença de Deus. Sua crítica ou sua tolerância não vão melhorar sua situação nem um pouco. Não leiam vocês o que as Escrituras dizem? Tão certo como eu vivo e respiro, diz Deus, todo joelho se dobrará na minha presença e toda língua confessará que somente eu sou o Senhor, o seu Deus. Ou seja, era isso que ela deveria ter feito. Deveria ter se prostrado na presença de Deus e ter tentado levar a família dela de volta aos caminhos do Senhor. Amém? Espero que você pense sobre isso. Pense como você está fazendo com a sua família. Você é uma boa mãe, uma boa esposa? Você é uma boa filha? Né? Como você tem lidado com as situações no dia a dia? Né? O que você deve evitar? Deve evitar o que realmente? Né? Pense nisso. Tenha um bom dia e que Deus abençoe a sua vida. Fica com Deus.